Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte! Bom demais! Espírito natalino! Jingle bells, jingle bells! Eu não vou cantar o restante. Muito bem, Ricardo Santos aqui com você, Luana, mesa de som, máquina sonora, pastor João Paulo Gouveia já está aqui todo vibrante também nesse clima de alegria. Põe ele aí na telinha aí, Luan. Olha aí, a Milhão, a Michele Gomes também, nesse clima jingle bells, jingle bells. Ele não sabe rezar música. Tudo bem, pastor João? Beleza, Michele? Boa tarde, gente. Véspera de Natal, já nesse clima, Jingle né? bell, No jingle ritmo, bell, já com a acabou trilha e papel. tudo. Que coisa boa. E falando sobre espírito natalino, nessa véspera, já quero agradecer a sua companhia, você que está aqui com a gente hoje. Que bom ter a sua participação. Então, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, eu também lá. No nosso chat do YouTube, é muito fácil participar para falar dessa data tão importante que para a gente tem um significado tão, precioso, que vai muito além do que a gente vê no comércio, na televisão. E eu te convido a estar com a gente. Então, para participar é fácil. Você que está chegando agora, salva o nosso número. É bem fácil, hein? 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Repita! De novo, vai aparecer na tela também para ajudar. Quem está assistindo, já anota. 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. E lá no nosso chat do YouTube, tem transmissão por lá também. Você pode mandar a sua mensagem. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe o link, desse programa para que essa mensagem chegue cada vez a mais pessoas. Hoje falando sobre espírito natalino, 24 de dezembro. 24, tá animado? Eu tô animado bastante. Vai já comer comi um peru chocotone, panetone. Lá em casa, a maioria gosta de chocotone. Não sei vocês aí, Eu né? prefiro o panetone. Eu como os dois. Eu como os Mas dois como também o chocotone. Mas você sabe que até panetone hoje não é mais o panetone da época que eu e o pastor João era garotinhos? Por quê? O que Porque mudou? agora é só uva passa. Antigamente você comprava um panetone, vinha bastante aquelas uvinhas, frutinhas coloridas, né? Tá gostoso, mas não sei o que tá acontecendo, que tem mais uva passa, que eu amo também, mas não é a mesma coisa. A gente falava que era frutinha cicatrizada. Não é cristalizada. Né? Cicatrizado. Mas a gente está falando disso aqui, de comida, tudo, mas o Natal não é só isso, né? E a gente fala de espírito natalino. Pastor João, para quem, assim, tem dúvida, não entende, por que fala de espírito? Será que tem um espírito que aparece segurando uma bengalinha? Tinha uns desenhos da década de 70 que era isso, ouvinte. Tinha o espírito natalino. Aparecia um dos contos, né? Lá da Então, esse é legal. É verdade. O que pega é o seguinte. Como é isso? Primeiro é entender assim, porque as pessoas têm muita dúvida sobre o 25 de... Esse é mesmo o aniversário de Jesus, né? Nasceu dia 25 de dezembro. Tem várias teorias que aparecem aí para isso. Uma delas é que era uma festa pagã ao Deus Sol, né? De adoração ao Deus Sol. Mas quando o cristianismo passa a ser a religião oficial, então eles adotam essa data. Essa é uma das teorias. Uma das teorias interessantes, assim, lógico, tem que compor vários elementos, é de que tem a ver com o equinócio de primavera. O equinócio é quando os raios solares incidem sobre os trópicos de maneira direta, né? Então, é o mesmo número, tanto no hemisfério norte quanto no sul, é o mesmo tempo de luz e o mesmo tempo de escuridão, né? Esse é o equinócio, o famoso equinócio, né? Primavera e de outono. Esse que dá equiparação, né, no grego, né? Por quê? Porque quando você pega exatamente, quando você pega a questão do inverno e do verão, é porque o Sol está batendo diretamente em um desses dois polos. Né? Dos dois hemisférios. Então você pega, quando está muito calor, é porque o Sol está pegando de maneira muito direta, é reto o calor, então ele esquenta mesmo a Terra, esquenta também o ambiente,
Quando é o inverno, ele está passando ao largo, está pegando meio de lado assim nele. Então ele não pega diretamente na Terra, por isso que ele não esquenta. Por isso que no inverno é engraçado, porque se você está no sol, você está com muito calor. Mas se você vai para a sombra, você fica com muito frio, porque o sol não esquenta o ambiente, porque os raios solares estão passando direto. No equinócio, é o mesmo, porque os raios pegam diretamente, tanto num hemisfério quanto no outro, de maneira igual, como você falou, né? Equiparando. Exatamente, é equiparado. Então, o que eles dizem? Que é o equinócio da primavera, que é em março, né? Sim. E eles entendem que a Terra, então, foi criada em 7 dias e o aparecimento da luz no 4º dia é exatamente a criação de Jesus. Os caras são... Né, tem uma... Né, como se Jesus aparecesse, então, no 4º dia. E aí tem a ver, porque é março, né? Que é março-abril, que é mais ou menos 21 de março, acho que é equinócio. Varia, às vezes, no finalzinho de março. Exatamente. Né? Então, ele está pensando, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses depois nasce, então, Jesus. Olha só. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido isso. Esse é o cálculo. Teoria, colocando assim na criação, entendeu? Eita. Tem a ver com o 4º dia no equinócio. Por isso que chegaram nessa data. Entendeu? Mais ou menos. Mas o que tem a ver é exatamente a chegada do Sol. O que acontece dia 21 de dezembro? É o verão. Aparecimento do verão. Então, pelo menos para nós, nós, e lá para o hemisfério claro, inverno, né? Mas é exatamente essa divisão entre o inverno e coisas que tem muita luz. Então, entendem isso aí. Agora, o interessante é que é sempre essa referência, a gente fala do hemisfério norte, porque lá em Israel está no hemisfério norte, e a Páscoa, ou seja, o nascimento ali, tem a ver com esse posicionamento do Sol no hemisfério norte. Exato. Né? Então você tem uma relação assim, que essas teorias elas vão aparecer aos montes aí pra gente, sobre a questão do Natal, a data do Natal. Mas o que importa para nós de verdade é o espírito que envolve esse tipo de coisa. Se é a data exata, não. Não sei também, até acho que não é, você entendeu? Mas a grande questão para nós está exatamente no que está no entorno. A gente está celebrando a chegada do Messias, a gente está celebrando o nascimento de Jesus. A gente deixa os corações muito mais propícios. A pergunta do Ricardo foi, presta atenção, será que é um espírito? Você está falando de um conto que é do espírito, aparecia, né? Os espíritos do Natal, exato. Né? Então o cara lá, avarento e tal, ele vai receber durante a noite a chegada dos espíritos do Natal, que é o do passado, do presente, do futuro. Não. Esse tem vários contos. Tem um desenho muito legal assim que é feito em computador, que é com Jim Carrey, na verdade. Mas é um desenho, que também é esse. Então ele recebe o espírito do passado. O sentido da história é muito bom, né? Porque ele fala de um homem que era muito avarento, aí, amargurado e tudo. Que ele não entendia esse espírito do Natal. O espírito do Natal é um espírito de alegria, um espírito de celebração. Sim. Chegou a luz, chegou o Messias. Se antes havia trevas no mundo, né? Agora chegou o Messias, ele trouxe luz, trouxe alegria, trouxe vida, mas né? Para ele era só dinheiro e avareza. E a gente vê que no mundo que a gente vive, essa ideia, né, do dinheiro, do consumo, é cada vez mais forte. E a essência, como o senhor citou, né, do verdadeiro sentido do Natal, esse espírito natalino que pensa na esperança, na celebração da vinda do Messias, parece que eles vão trazendo coisas para nos distrair e a gente não parar, ter esse tempo de celebrar o verdadeiro sentido. Então, me permita, pastor João, dentro do que você está falando, que eu ia pensar também justo nessa linha. Hoje é triste, a gente vai no nosso bairro, por exemplo, se você observar a maioria das pessoas e famílias, na comemoração tem aquela festança, comida, bebida, mas não se tem falando de Jesus. Muitos, eu sei que alguns são até do segmento católico, vão na missa, tem esse segmento, mas a grande maioria realmente perdeu, né? Perdeu totalmente o sentido do Natal. Para eles o Natal é um dia de alegria com a família, tudo, mas não tem o espírito. Então, Jesus, a partir do finalzinho do século II, começo do século III, é que a gente começou a entender de verdade e começou a se propagar pelo mundo a questão de 25 de dezembro ser o nascimento de Jesus.
Então começou a se comemorar como um feriado, ou como um tempo de celebração do nascimento de Jesus. O problema, na verdade, com a sua pergunta e a fala do Ricardo, é que o mundo está no maligno. É isso que a gente precisa sempre lembrar, né? E de que, por mais que a gente encontre datas para comemorar, ela sempre virá, por causa do sistema, sendo corrompida durante o tempo. Então você pega, por exemplo, o próprio Natal, né? O Natal, que é a celebração do Deus que se fez carne, né? Da chegada de Jesus, daquele que agora se fez igual a nós para morrer em nosso lugar e assim pagar o preço do nosso pecado. Sim. A gente está celebrando isso agora, é a chegada, Deus encarnado, né? Então, ele foi subjugado por um movimento comercial de um velhinho que mora no Polo Norte, vestido de vermelho, com gorrinho vermelho, que dá presentes. Com base até num personagem que realmente viveu, né? O Santa Nicolau, Claus. né? Santa Claus, era um bispo dali da Ásia. Isso, né? aí. A grande questão para nós é que vai se corrompendo esse processo e vai colando essa data mais lúdica, que tem outro tipo de pensamento, até que o pensamento é mais ou menos assim, um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de se compartilhar. Tal. É muito bonito a parte do Natal, confraternização, né? É lindo. É um tempo de isso. celebração. O povo em dezembro fica animado e se reúne, né? Então, mas é Amigo assim. secreto. Mas qual é o foco? As pessoas muitas vezes esquecem da celebração. Não, por isso veio pelo muito iluminismo. bonito, é muito bonito o processo todo. Inclusive, assim, como é que você vai ser contra o espírito natalino? Como é que você vai ser contra a comunhão, a fraternidade, os corações abertos para o perdão, para o amor, para a vida? Como é que você é contra esse tipo de coisa? Não tem contra. O problema é esse. Como a gente não consegue ser diametralmente oposto ao processo do espírito natalino, a gente abre mão, então, do que realmente é essencial no tal do espírito natalino. O espírito natalino, ele não é comunhão entre os familiares, ele não é o amor entre os familiares, ele não é o carinho. Não, é a chegada do Deus que se fez carne. Sim. É do amor daquele que veio para cá para morrer por nós. Percebe? Se a gente perde esse detalhe, tudo o que está no entorno é inócuo. Entendeu? Tudo o que se faz é vazio, é oco. Todos os processos são ruins. Porque se perdeu o que realmente é o foco, se o foco é o nascimento de Jesus, a gente pode fazê-lo com amor, com o coração fraternal, com o espírito comunitário, com tudo isso. Ótimo, é para ser feito com isso, mas o foco não é comunhão, o foco não é solidariedade, o foco é o nascimento de Jesus. Acho que é século XVII, John Locke, Hobbes, em relação à filosofia, né? Eles fazem uma filosofia do direito para adequar o direito a uma secularização, não envolvendo justamente com as questões da lei natural e também tirando a Bíblia, né, de lado. É nesse momento também que já começa a aparecer essa onda que vai levando, que traz para a gente hoje, ou seja, a gente vive essa secularização do sagrado, ou seja, realmente você vai assistir televisão, aquela campanha linda, né? Tem o Jingle Bells, tem o Papai Noel, tem a árvore de Natal, mas não se fala nada de Jesus, né? Raramente você tem. Então, a gente tem um negócio que é estranho. Você vai observar que a colonização nos Estados Unidos é completamente diferente da nossa colonização aqui. Sim. Lá foi uma colonização de construir um novo país. Sim. Aqui não, a nossa colonização foi de exploração. De recursos naturais. Né? Então, assim, por isso que a gente vai ter a escravidão. Não que lá não tenha, lá teve também a escravidão e todo o processo, mas era diferente o processo. Mas quem está por trás desse processo todo também? Sempre esteve a França.
Ela sempre teve colocada nesse lugar. Sim, com certeza. Você entendeu? Sim. A Estátua da Liberdade, quem que doou a Estátua França. da Liberdade? Foi a França. Sim, sim. E todos esses processos iluministas que vão enfraquecendo e sempre parte do hemisfério norte da América para cá. Exato. Que vai enfraquecendo essas datas que são colocadas. Quer dizer, um país, então, de colonização, né? Eles vão para lá para colonizar, que é prerrogativamente a raiz, ela é cristã, bíblica. entendeu? Ela passa a ir para lá, eles começam a fazer isso, mas por uma influência secular, que geralmente vem da França, eles começam a minimizar esse processo. O mais pernicioso no processo de pensamento americano, que depois a gente vai herdando, é exatamente o que eles herdaram do país da França. Que é exatamente minimizar esse processo e entender que não, é mito, vamos deixar para lá, vamos minimizar, vamos tirando as coisas, porque majoritariamente ateu. Porque ele está pensando numa questão humanista. O homem no trono, isso vem de lá. Isso é muito forte lá. Você entendeu? E como isso entra nos Estados Unidos, que majoritariamente são colonizadores cristãos, a coisa bagunça. Então você pega o Natal, ele vira comércio. Tinha que dar presente, porque no próprio equinócio, em março, equinócio do outono lá, né, e da primavera aqui, a grande questão, ela se dava presentes nessa época. Sim. Também. Por isso. Desde a antiguidade, né? Até na Bíblia você vê que os povos pagãos, antiga, eles tinham... Né? A grande questão para nós, ela está ligada a isso. Todas as vezes que a gente encontra um motivo para celebrar a cultura cristã de forma geral, vem o comércio e o sistema e corrompe. Então, o Natal já corrompido por isso, quer dizer, a coisa virou comércio. Ponto. Aí a gente fala, não, a Páscoa é importante. A Páscoa já é a morte, a ressurreição de Jesus, período importante para o cristianismo, dos mais importantes e relevantes, e a gente transformou no comércio de um mamífero que bota ovos de chocolate. Entendeu? E tem pelo ainda. E aí a brincadeira ficou ruim. E a gente esqueceu qual é o sentido da Páscoa. Aí a gente encontrou uma outra. Falou assim, não, vamos fazer a Reforma Protestante, então. Beleza. O que tem na Reforma Protestante? Halloween. O Halloween. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Você entendeu? Aí você fala assim, não, então vamos encontrar outra que também a gente está herdando de uma cultura americana no sentido do Dia de Ação de Graças, certo? Sim. Que é a última quinta-feira do mês de novembro. O que acontece na última sexta-feira do mês de novembro? A sexta-feira é a Black Friday, né? É um negócio tão absurdo que eles colocam, a gente nem lembra da Ação de Graças. Exato. A gente vai procurando as datas para comemorar a cultura cristã e eles vão colocando isso e vão apagando da história o cristianismo. E esse estímulo todo, né, nos faz muitas vezes esquecer e acreditar que o comércio, estar reunido, dar presentes é o ápice dessas datas. E a gente vê muitas pessoas ansiosas, inclusive. A coisa fica tão bagunçada que as pessoas acreditam que o comemorar, né, o Natal, realmente você receber pessoas na sua casa ou fazer parte, né, de uma reunião familiar, e você tem que dar um presente, tem que ter a troca de presentes, tem que ter o tal do peru, do Chester, enfim. Precisa seguir todos esses protocolos, senão, né, seu Natal não vai ser bem sucedido, digamos assim. Fora a pressão que as crianças também sofrem de escrever a tal da cartinha para pedir o presente, e aí aquela preocupação, meu filho quer tal coisa, eu não tenho dinheiro para dar a boneca tal, o videogame tal. Então, isso ganha, né, uma proporção tão grande, vai desvirtuando totalmente do sentido que
Quando eu falo mais simples, é no sentido da gente entender a sua essência. Claro. Essencial. E a celebração honesta e sincera de fazer nessa data com toda a dedicação, mas não com essas preocupações que normalmente tomam a cabeça das pessoas e deixam muitas vezes elas ansiosas nessa época, preocupadas que eu preciso, né, comprar as coisas, preparar, enfim. No começo do mês de dezembro, eu gravei com a Renata um Pipoca de Graça, que foi do filme Bonhoeffer, que tava eu, a Luana e a Renata, né? E uma das coisas lá era, eu não me preocupo com a gritaria dos maus, mas com o silêncio dos bons, né? Essa é uma frase, assim, bem famosa. O filme vai pegando esses pontos, assim, essas falas. Mas a Renata falou um negócio lá no programa que era interessante também, que era a questão da existência do diabo, né? Então, assim, as pessoas já não acreditam mais na existência do diabo como um anjo caído e tudo mais. Também, é verdade. E a relação é o seguinte, qual é a estratégia? Nem vamos deixar que ele não acredite totalmente que a gente não existe, você entendeu? E nem deixar que eles acreditem que a gente existe. Esse é o ponto do maligno. Então ele fica jogando ali, você fica meio num limbo, você não sabe se você acredita de verdade. E aí isso acontece também, porque a gente fica contando histórias, né? Ela contava um exemplo de que o Dr. Shedd falava assim, de tomar cuidado com contar histórias fantasiosas, por exemplo, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, das histórias da carochinha. As fábulas, né? As fábulas, todas. Por quê? Porque as crianças vão ler o texto bíblico e muitas vezes vão achar que tudo que está lá é fantasia também. E aí a Renata falava assim, não, um dia chegou a Paola para mim e falou assim, mãe, depois da escola dominical, depois da classinha, né? Lá no almoço, falou, mãe, deixa eu perguntar, eu sei que talvez você até vai ficar meio chateada assim que eu vou falar. O quê? Essas histórias que conta na Bíblia, assim, é verdade? Isso é só historinha, né? Aí ela falou, pô, filha, que bom que você me perguntou isso. E aí ela pôde explicar para a Paola isso. Agora, a relação perceba, como a gente vive num mundo extremamente lúdico, quando a gente pega o texto bíblico, a gente também vai acreditar que ele é lúdico. Que, na verdade, é só lenda, são mitos, são histórias. Quer dizer, como é que pode um homem ser engolido por um peixe, né? Na minha dissertação do mestrado, eu coloquei lá vários relatos em alemão, em inglês, e um monte de lugar, na Índia e tudo, de peixes gigantes, baleias, orcas, sei lá quais eram, não me lembro bem, que engoliram pessoas, e pessoas que foram encontradas vivas, pessoas que foram encontradas mortas, pessoas que caíram, foram engolidas, os caras foram atrás do bicho para pegar ele, tirar o cara vivo lá de dentro. Eu coloquei vários recortes de jornal, vários, não foram casos. poucos. Exato. Mas quando você lê o texto de Jonas, você vira e fala assim, não, isso é impossível, é mito, é lenda. Não, isso é historinha da carochinha. Por quê? Porque o mundo quer trabalhar com isso, para você passar a entender que o texto bíblico, ele não é exato, ele não é absoluto, ele envolve não tá valores também, né, pastor? Porque se ele apaga essa realidade, os fatos bíblicos como fatos e fica como fábulas, então a credibilidade em você crer sobre santidade, se apartar do pecado, viver uma vida santa, então você também está livre disso, né? Sim. Não, e alguns acreditam que o livro de Jonas, na verdade, ele é só uma história para falar sobre o nacionalismo de Israel, para dar uma cutucada neles, mas a história não é real. Eu vou dizer uma coisa, realmente é uma história para cutucar o povo de Israel no seu nacionalismo, na visão de mundo que eles têm, mas ele está usando uma história real para cutucar valores que são reais também. Eu acho fundamental trazer esse alerta, né, sobre o verdadeiro sentido dessa data, né? O que celebramos no Natal, o nascimento do nosso Salvador. E por mais que a gente fique, né, admirado quando a gente acompanha o texto bíblico, desde o anúncio, como a gente já estudou na série do Advento, que já falamos sobre o anúncio, né, do anjo para Maria, para José, a gente fica impressionado com o plano de Deus, a forma, né, como ele planejou tudo para que nós
pudéssemos desfrutar E é dessa tão lindo, vida é tão plena. lindo, Michele, porque quando você vai estudar a Bíblia, você já está estudando na sua igreja lá, se a gente está na escola dominical, faz um curso de teologia, você vê a profundidade de cada detalhe, você vê a perfeição de como a Bíblia foi escrita, e ela seria impossível alguém, uma pessoa só, ou várias pessoas de épocas distantes, distintas, fazer aquilo, né? Só que o mundo, infelizmente, está com os olhos tampados, cegados para ver essa verdade, né? Pois é. Então, ele não vai conseguir enxergar isso, porque vai entender que é mito. Isso é o que o mundo quer fazer com o processo todo, né? Agora, a relação do espírito natalino, eu acho interessante. Tá acabando o ano, né? Tá todo mundo meio cansadão. Então, quando chega o Natal, a gente espera ansiosamente esse período de Natal, Ano Novo, porque geralmente é um período de férias escolares, é um período de que tá todo mundo meio propenso a... Você fala assim, não, pô, é o nascimento de Jesus, eu não queria receber aquele primo, aquele cunhado, aquela sogra, aquele sogro chato, né? A gente não, é o espírito natalino e a gente tá mais aberto a esse tipo de coisa. Eu conheço muita gente, e aí vocês vamos começar a entrar nisso para depois entrar naquele outro ponto que você tinha falado, de muita gente que é traumatizada com o Natal. Por quê? Porque abre o peito, né? Abre o coração para poder receber as pessoas tal, e geralmente sai briga em família. Pois é. Né? As pessoas chegam perto uma da outra, começa a sair faísca, cutucar, e as brigas. Os excessos, né? Gente, como a gente chegou num ponto que é um pouco, né, delicado e polêmico para algumas pessoas e algumas famílias, que essa data sempre mais sensível, a gente precisa chamar um rápido intervalinho. Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas, é rapidinho, continue com a gente, aproveita esse intervalo que é curto para compartilhar aí o que você está achando do tema de hoje, Espírito Natalino. Participe, mande a sua mensagem aí no nosso chat do YouTube ou no nosso WhatsApp. Lembrando que é 11 DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos já já. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Muito bem, voltamos com você e com a Michele Gomes e com o pastor João Paulo Gouveia, Espírito Natalino. Olha, na minha igreja, neste mês de dezembro, sempre tem a cantata de Natal, né? A cantata, o coral sempre se prepara, uma festa, um momento muito gostoso, agradável. Deus até permitiu que eu faça parte também ali, fazendo algumas narrações, e tem sido muito gratificante para mim. É gostoso, né? Eu participei de festas de Natal lá quando era adolescente, eu fui o Pedro. Que legal. É muito interessante, nunca esqueci. E na sua igreja aí, teve também? Conta aí, manda pelo zap aqui, participe com a gente pelo nosso WhatsApp 11 974 181 456. Pastor João Paulo Gouveia teve as suas experiências, a Michele também. Você também teve várias experiências celebrando o Natal, mês de dezembro. Na igreja tem aquela confraternização, aquela celebração especial, Michele? Tem, a gente sempre faz um almoço, um jantar especial, né, para celebrar o Natal. Mas você comentou da cantata. Teve uma época que eu participava da cantata de Natal e é maravilhoso. Eu acho que quem tem essa oportunidade gosta bastante. Quem não tem, olha, vale a pena ter essa experiência, porque realmente é um tempo que a gente louva e celebra o verdadeiro sentido, né? Então a cantata conta toda a história. É tão lindo a gente não é fácil uma cantata. Isso cantando. O maestro, por exemplo, pedindo para a gente entrar no assunto, mas o maestro, coral, os instrumentistas, lá é com instrumentos mesmo. Ah, que legal. Aí você tem que entrar naquela seriedade. Certinho. Mas é uma sensação de se doar, sabe? Isso é uma coisa que eu... É gostoso. Que eu, boto o maior respeito na Assembleia, né? Porque tem orquestra. É lindo, né? A parte, assim, de artística. E isso é uma característica da Assembleia de Deus. É muito forte isso. Muito bonito. Eu me lembro do pastor Sidney Costa, quando ainda era pastor lá da Igreja do Morumbi, um dos pastores lá. Ele queria, não, vamos fazer então a cantata de Natal, não sei o que lá. E ele chamou todo o pessoal da Assembleia de Deus para tocar. Olha. Porque todos eles tocam instrumentos, fazem tudo. A igreja estimula isso. É muito E de legal. diversas idades, viu, pastor Emílio?
Michele. Assim, tem pré-adolescente lá tocando violino que toca, que é uma beleza. E é tão bonito que atrai pessoas de fora. E é uma oportunidade, inclusive, para a gente massa. chamar É aqueles muito que massa. são mais resistentes aí num culto normal, para assistir uma É muito cantata, legal. uma É muito apresentação. Mas a gente tinha comentado no primeiro bloco sobre os conflitos familiares. Tudo é muito bonitinho quando Porque é bonitinho. a gente só. está falando da parte boa, né? Quando tudo dá certo, digamos assim. Quando a gente entende o sentido, quando tem aquela confraternização, aquele momento de comunhão à mesa, com a família. Que lindo, maravilhoso. Mas na vida real, a gente sabe que não é tão simples Da assim. grande Porque eu conheço muita gente machucada com isso. Que assim, evita ao máximo, fala, vamos fazer o Natal. Eu não vou não. Ô, Por pastor, causa de machucados e feridas que foram trazidas exatamente no encontro de Natal. muito na periferia, não sei se é na periferia, mas quem mora assim, talvez num lugar que é mais tranquilo, bairro, mas na periferia, sempre no final de ano, na festa de Natal dos amigos, tinha aquela festança e tal, mas depois terminava com uma briga, né? Isso. Tinha a briga dos ciúmes, a briga dos excessos, mas sempre teve conflitos, né? Conflitos acontecem de muito, né? E eu vou te falar uma coisa, até uma coisa simples. Aos Coisinha simples, é? Amigo secreto. Até isso, amigo chocolate. Amigo ladrão, sabe essas coisas? Gera conflito também. Então, parece que tudo se torna, né, complicado em alguns momentos. Então, vamos começar pelos excessos. Existe algo por trás disso, né, pastor? Vamos começar pelos excessos. Então, conflitos a partir de excessos. Então vai pra lá, bebe demais, fala Sim. besteira, bebe demais e paquera a mulher do amigo. Todas essas coisas aí são meio bagunçadas quando tem os excessos, Sim. né? Então, assim, se você vai hoje, né? Hoje é virada, dia 24, estamos indo todo mundo confraternizar, evite o excesso. Entendeu? Na verdade, se eu fosse para você, nem avança nesse sentido, né? Porque se você não consegue se controlar nisso, sai disso, né? Se eu não consigo, sai, não é melhor, entendeu? Tá indo para um lugar que a gente está tentando confraternizar, caminhar juntos. Não seja você o estraga-prazer, né? Daquele que excede nas coisas, nas brincadeiras, nas bebidas, em tudo que é coisa e estraga a festa. Não seja você o estraga-prazeres, né? Muito pelo contrário, seja você o pivô da alegria, da festa, né? O pivô da reunião, o pivô da comunhão, né? Do perdão. Seja você essa pessoa, né? Que é muito mais legal do que ser alguém que briga, alguém que promove dissensão, facção e tudo mais. Agora, a questão também de muitas vezes a gente já trazer conflitos interiores familiares. Então, irmãos que não se toleram, que trazem feridas muito densas, muito agudas, pais, né? Então, quando junta todo mundo com tios, aquele tio mala, aquela tia, né, estranha. Não fala comigo o ano todo. Aqueles primos mais arrogantes, né? Tal. Então, a ideia de que a gente não faça desse período também um movimento terapêutico. Entendeu? Por quê? Juntou todo mundo? Vamos lavar roupa suja. Lava a roupa suja outro dia, então. Você Isso entendeu? é muito importante o que você está falando. Não fazer um momento terapêutico, porque é o que acontece. Não, a gente vai trazer agora para ver se a gente se acerta. Tal. É que não tem é um as momento pessoas que para são isso. assim, nunca encontro. Encontrei? Então eu vou dizer. Não diga. Porque eu acho que perdem o sentido, a essência. A gente está ali reunido por um outro propósito. E quando você não tem o propósito claro, então acha que é uma reunião de família para resolver problemas do passado, daí se torna um problema que não mesmo. será, né? É que o negócio é o seguinte, tudo o que depender de mim para alcançarmos a paz. Entendeu? Sim. O problema é que muitas vezes a gente já vem de casa, Michele, vai? Então eu vou dizer para ela. É se eu hoje. encontrar, eu vou dizer. Se ela for e eu sentar ali do lado dela, eu vou dizer para ela, não sei o que lá. Qual que é a lógica disso? É brigar, é alcançar. Sim. Se todos nós fôssemos realmente com o espírito natalino
de celebração, de comunhão, de amor fraternal, não ia ter briga. De paz, né? O problema é que a grande maioria das pessoas já vão predispostas a brigar. Aí Você é um entendeu? problema. Algumas pessoas. E por mais que você, beleza, tá bom, então... E a gente vai aguentando aquele negócio e a pessoa veio predisposta a tirar o outro do sério ou fazer alguma coisa nesse sentido. Achei interessante também que nessa época, muitos também procuram refazer o relacionamento. Sim. Eu tenho pessoas na família que 2 amigas mesmo, assim, deixaram de se conversar por besteira. Umas coisinhas assim que não tinha... Uma nem sabia por que a outra motivo, né? não falava com ela. Aí essa pessoa que não sabia foi lá, falou com ela, oi, tô aqui, vim te encontrar, sou seu amigo, sua amiga, e queria que você aqui, a gente ficasse bem. Eu nem sei por que você tá ruim comigo. Eu tô ruim com você, porque aconteceu aquilo, mas aqui era tão coisinha tão pequenininha, né? E se afastou. Então, antes até da celebração do Natal, é importante que a pessoa já refaça relacionamentos. Não deixar para este momento. Para esse momento, né? Então, 10 dias antes, liga para a pessoa, troca uma ideia com ela, briga com ela se for o caso, mas 10 dias antes. Com sinceridade também, né? 10 dias antes ou 10 dias depois, não precisa ser no dia. Vai estragar uma celebração tão gostosa Sem que está dúvida. todo mundo lá, aproveitar para fazer isso, né? Teve uma família na minha igreja, um homem muito querido do ministério, ele era fotógrafo da igreja, pastor, presidente, teve muito carinho também, e deu um infarto na semana do Dia dos Namorados, pai de um menino, um paizão, maridão, dorme com o Senhor. A esposa ainda hoje está sofrendo bastante. Então, Dorme no Senhor morreu. Ele morreu, verdade. Bom ter lembrado. Obrigado, pastor. Não, é só para eu entender. Né? Mas o interessante é que... São eufemismos. Não, o interessante é que... O que acontece? Recentemente ela colocou nas postagens, nas redes sociais, puxa vida, está chegando Natal, não tem sentido nenhum para mim. Essa época eu estou vendo que realmente não tem sentido, não vale a pena. E aí as pessoas queridas, né, dando aquela palavra de incentivo para ela. E eu vejo que é um reflexo de muitas pessoas, né? Porque chega o fim do ano, chega essa época, alguém perde familiar nessa semana, está com pessoas no hospital nessa semana, e depois parece que fica uma eternidade, um grande tempo, um longo tempo, sem poder celebrar. E sempre quando chega, a pessoa vê a alegria do outro, da outra família, sente muita dor, né? Como é que a gente pode tratar isso, pastor João Paulo? Como é que a gente pode dar uma palavra para uma pessoa que vive uma situação dessa? Bom, isso vale para todos os momentos, não é só no Natal, né? Então tem gente, não vou celebrar a Páscoa porque papai morreu nessa época. Não é só Natal, é verdade. A esposa, um filho, seja o que for. Num desses dias aí atrás, eu conversava também, fico conversando com a Renata essas coisas que a gente gosta de logoterapia, né? Busca de sentido, né? Lá com o Viktor Frankl. E aí a gente estava falando isso, que a minha oração é, Deus, não permita que eu sinta a dor de perder um filho, por exemplo. E é muito por medo de mim mesmo, né? Por quê? Porque eu não sei se a minha fé é maior do que a dor que eu sinto, que eu poderia sentir. Então, assim, o meu medo é sentir uma dor tão profunda, que ela engula a minha fé. Né? Porque limitado como eu sou, eu sei o tamanho da limitação também da minha fé. E o pedido para Deus não permite eu sentir tanta dor. Eu conheço gente que sentiu muita dor assim, e é um exemplo de fé, um exemplo de gente forte, de gente que avançou, superou a sua dor. A dor está lá ainda em algum aspecto, mas já é mais controlável. E o nosso pedido é, Deus, não permite, porque eu tenho medo de mim, entendeu? Eu tenho medo da minha fé ser menor do que a dor que eu possa sentir num caso tão agudo como esse, né? Mas as pessoas fazem isso e vários são os momentos. Eu não comemoro mais meu aniversário porque papai morreu nessa época. Perdi alguém querido. Eu não comemoro mais a Páscoa, eu não comemoro o Natal, ou sei lá, qualquer coisa, né? A questão, ela não está nesse lugar, nesse aspecto. Porque se nunca teve sentido, muitas vezes, o Natal, a gente não entender qual é o sentido da vida. Né? Sim, aí é um ponto bem aquém, né? Do que... Qual é o sentido da vida? Você sabe qual é o sentido? Para a frente.
Sim. Entendeu? Seguir, né? O que se pode pensar nessa época é uma coisa muito simples. Imagina que vocês morreram, tá? Você ia gostar de ver seus filhos deprimidos, não celebrando mais as coisas, não tendo mais sentido a vida, vivendo de maneira triste, de maneira angustiada, de maneira dolorosa. Você ia gostar de ver seus filhos, sua esposa, assim? Eu me preparo para deixá-los felizes. Tá, seguir adiante. Mas você gostaria de vê-los assim? Eu não de jeito comemoro nenhum. mais o Natal. Eu não comemoro mais a Páscoa. Eu não celebro mais a vida. Eu não faço. Vocês gostariam de ver? Não. Jamais. Então, se acontecer o inverso, você também precisa pensar nisso. Essa pessoa que eu perdi, apesar de fazer muita falta para mim, ela ia querer me ver feliz. Exato. Então, é minha obrigação, na minha relação com quem se foi, Sim. entendeu? Sim. Ser feliz. Exato. Sabe o que eu Por quê? lembrei? Por causa de que aquela pessoa que eu amo tanto que foi embora, ela gostaria que eu fosse feliz. E fosse adiante. Que simplesmente que eu trouxesse as dores ainda controláveis dentro do meu coração da perda, da saudade, dessa coisa toda, mas que eu buscasse a felicidade, porque aquela pessoa que eu amo tanto, que agora não está mais comigo, ela queria que eu fosse feliz. Então é seguir para frente. Um dia eu conversei com a minha família isso. A gente se abraçou, a gente chorou, a gente quase não chora. Então eu fiz assim, nós vamos fazer um pacto aqui. Qualquer um de nós que for embora, os outros têm a obrigação de serem felizes. Esse talvez é o grande negócio. A gente está falando do nascimento de Jesus, que a gente comemora a Páscoa. Jesus foi, mas ele ressuscitou, tal. Mas é a comemoração da morte de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados. Interessante que ele diz isso, né? Calma, eu tô indo, mas não se turbe o seu coração, não fica triste, não. Calma, a gente vai se ver lá na frente. Ele deixa essa palavra. Essa relação de conversar com a minha família, pai, mas você fica falando essas coisas porque eu quero que, se eu for embora antes de vocês, que vocês sejam felizes. E que se vocês forem felizes, eu estou feliz. Sim. Percebe? E é a mesma situação. Então, se uma delas for, e eu peço que não seja bem assim, que eu também vou lembrar saudade, muita saudade, né? Um vazio que fica, mas lembrar do seguinte, ela ia querer me ver feliz. Exato. Então eu vou lutar para ser feliz, para saber que a outra pessoa que foi é feliz ou está feliz porque eu tô sendo feliz. Só não ia gostar que a Maria casasse de novo, não. Mas se isso fosse sinal da felicidade Mas eu dela... falo pra ela, ó, se eu for embora, você não casa não, né? Tô brincando, mas... Não, mas passa na cabeça da gente. Passa ou não passa? Passa. Não, pra mim não. Tô brincando. Não, eu queria... mas já passou na minha cabeça, assim, ó. E eu queria... Na verdade, algumas vezes é assim, ó, não casa de novo, não, porque aguentar Não, é e eu chato queria demais, casar logo antes que... Senão que se Jesus viesse, eu não ia casar, então... Agora, eu lembrei se muito... lembrou, sim. A gente fez uma série em setembro, que a gente recebeu a Rina, lembra? Que a gente estava falando sobre o luto. Né? Exato. E uma das coisas que mais me impactou na fala dela foi justamente sobre essa questão do legado, né? Daquela pessoa querida que se vai. Legado. Então, como que a gente transforma toda aquela dor? Porque a saudade fica, não tem jeito, né? Aquela pessoa, a gente sempre vai sentir aquela falta. Mas de que forma a vida daquela pessoa se torna para a gente também um estímulo, né? Traz um legado para a gente ressignificar algumas coisas para seguir. Porque a gente não pode estagnar, paralisar. Então, a gente vê muitas pessoas sofrendo quando chega essa época do ano, fica deprimida, triste, prefere ficar recolhida em casa, porque traz o passado, né? Vem as memórias das celebrações de Natal com aquela pessoa querida e aquilo machuca. Mas... de que forma, né, aquela data, quando estava com aquela pessoa, era importante, era gostoso estar junto, celebrando? Como que eu vou seguir em frente e trazer aquela alegria de volta, né? Em homenagem, inclusive, para falar assim, eu estou seguindo, eu vou seguir seu exemplo de felicidade e alegria. Num dos livros do Frankl, só para... Ele estava atendendo um senhor que perdeu a esposa.
50 e tantos anos de casado, quer dizer, ele viveu mais tempo com a esposa do que sim. separado, ou 60 anos, um negócio assim. E ele estava muito depressivo com a perda da esposa, e muito triste, muito mal e tal. E aí ele conversando com o Frankl, né, que é o terapeuta, conversando com esse senhor, disse assim, bom, mas tem várias soluções, né? Uma delas é que você tivesse morrido, então, antes da sua esposa. E quem ia estar sofrendo o que você está sofrendo é ela. Ele falou, mas eu não quero que ela sofra o que eu estou sofrendo. Porque é muito agudo o que eu estou sofrendo. E aí ele falou assim, então, mas a solução era você ter morrido antes dela. Porque aí você ia ficar livre dessa dor, mas ela ia sofrer. Caiu a ficha na hora, para ele fez sentido. E ele falou assim, não, então é melhor ela ter morrido antes. Porque talvez eu seja capaz de suportar essa dor mais do que ela. Uhum. E eu não queria ver ela sofrendo. Então é melhor que ela tivesse realmente morrido antes. E aí faz todo sentido esse tipo de pensamento. Você entendeu? Eu fico pensando assim, eu não quero sofrer, quero morrer antes de todo mundo, porque, né, eu não quero sofrer a perda de um filho ou de uma... mas como é isso? Você entendeu? É egoísmo. Não, é melhor então que eles morram antes. Entendeu? Por quê? Porque eles vão sofrer demais. Eu sei que eu vou carregar e carrego um peso de ser um pai muito forte. Muito forte no sentido da vida que eu tenho com as minhas filhas, da vida que eu tenho com a minha esposa, de ser realmente essa pessoa que em alguns momentos, e aí eu falo com o coração bem aberto, de maneira muito simples, sem arrogância, sem nada disso. Eu sei que eu sou uma pessoa muito forte na vida delas. Presente. A presença na vida delas. E de que elas vão sofrer. Entendeu? Mas a minha fala para elas é sempre assim, beleza, é para sofrer mesmo, vamos sofrer, mas tem um período para se sofrer. Depois disso, é que nem lá o Davi. Jejum, lá jejuando, porque morreu. Vivendo o luto, né? Morreu, beleza. Traz o rango aí, toma um banho, traz o rango. Morreu, acabou. Tá fora da minha alçada mais o processo. Puxa, mas eu vou sentir muito. Sinta a dor, sinta a saudade, sinta. Mas assim, dali para frente, continue. Que a vida da pessoa que a gente ame não seja uma âncora que me derrote, mas que a vida dessa pessoa seja a plataforma que me catapulta para uma vida boa. Percebe? Esse é um pensamento positivo para a gente. Sim. Muitas vezes a gente usa aquilo como desculpa para ficar ancorados. Mas não, a pessoa que a gente ama e que está sentindo falta, gostaria que a morte delas, que a ausência delas, fosse exatamente uma plataforma de lançamento da nossa vida para a felicidade, para a alegria, para um novo dia. Quando a gente fala de Natal, a gente está falando também disso. O espírito natalino, além dele ser de comunhão e fraternidade, ele é de um impulsionamento para uma vida de alegria, para uma vida de paz, para uma vida de salvação, para uma vida de cura. E todos esses elementos estão envolvidos. Se você passou por esse momento de luto ou está passando por esse momento de luto, coloque uma data. Olha, daqui eu vou chorar e tal, e avance. Coloque elementos que vão trazendo para você, marcos que vão trazendo para você o crescimento. Você vai olhando esses crescimentos e vai falando, legal, não estou parado, avancei, mesmo que seja mínimo o seu avanço, mas é sempre um avanço. É um estímulo, né? Quando não tem esses marcos, a gente não percebe a nossa evolução, não percebe que caminhos a gente está trilhando. O que a gente faz muito em reunião de executiva é mapa mental, né? Então, olha, vamos lá, e a gente começa a traçar, faz um brainstorm. Aquilo ajuda a gente a observar. Os marcos fazem com que a gente consiga observar exatamente os mapas da nossa vida. E a gente pode, então, planejar a saída do buraco que a gente está dentro. Só num outro ponto agora, a gente falou sobre reunião, confraternização. E eu sei que muitos que estão nos ouvindo, quem sabe assistindo também, ou até nos podcasts,
Por exemplo, eles são de um segmento, de uma denominação que é um pouco mais reservada, mais exigente em certos pontos culturais, né? Enfim, costumes. Por exemplo, o que a gente pode dizer para ele ou ela que está nos ouvindo? Poxa, foi convidada lá pela família, a família não é cristã, não é evangélica, né? Não é gospel, enfim. E aí, essa pessoa, pela orientação dela, é um pouco mais reservada, lá vai ter... Na noite lá vai ter celebração, vai ter bebida, a turma bebe, né? Conta piada. E aí, esse crente, esse irmão cristão, que é de uma denominação um pouco mais rigorosa, né? Como é que ele faria? Qual seria o posicionamento dele? Qual a palavra? Olha, é um ponto muito delicado, né? A gente poder dar um conselho para Mas tem uma grande audiência que acompanha, viu, pastor? Então, mas é que é complicado nesse sentido. Eu estou dizendo olha, então faça isso ou faça aquilo. Sim. Se a gente não entendendo todos os meandros disso. Agora, se fosse eu entendo o seguinte. Onde a luz estiver, ela põe para fora as trevas. Perfeito. Entendeu? Só pela presença. Então, só pela presença de Jesus nos lugares, as pessoas já ficavam constrangidas e mudavam os seus hábitos só pela presença de Jesus. Se nós somos embaixadores de Jesus aqui no mundo, onde nós estivermos, vai trazer algum tipo de constrangimento? Vai. Mas é normal isso. Mas é importante que você entenda que se existem trevas, é importante que a luz chegue lá. Entende? Mas é de família, os caras bebem, os caras falam, as pessoas fazem não sei o que lá. Legal, vá lá. Mostre a luz de Jesus nesse ambiente. Mostre amor para eles, né? Eu não estou dizendo para você ir lá e ficar das 8 da noite até as 8 da manhã no lugar. Mas vá lá. Mostre que você está presente, mostre que a sua luz, a luz que brilha em você, que é a luz de Jesus, ela está plena e pronta para todos os que quiserem. Aquela pessoa carrancuda, amargurada, vai fechada. Lá, come, brinca, faz, deu a hora, vai embora. Entenda também os momentos. Eu me lembro de um jovem que chegou e ele estava era, sei lá, 2 da manhã, alguma coisa assim, e com outros jovens na casa de gente da igreja, né? E aí aconteceu alguma coisa lá, não me lembro bem o que era, ele veio falar comigo, primeira coisa que eu disse: mas o que você estava fazendo fora da sua cama às 2 horas da manhã? Por que você estava na casa dos outros 2 da manhã? Não, mas é que eram os jovens. Era culto da igreja? Não, não era. Era não sei o que. Não, não era. O que você estava fazendo lá? Ok? A gente precisa saber que existem lugares e momentos. Entende? Vá. Vá e saiba que existe um momento de você ir embora. Eu fui convidado para fui eu, o pastor Saião, foram várias pessoas. Conheci lá o Henry Sobel, né? Você lembra do Henry Sobel? Sim. Conheci o Frei Beto, que é escritor, tal, bababá. Conheci muita gente que chamava Casa Vaticano. Uhum. Era uma agência de publicidade e ela pegava imagens dos fotógrafos e tudo e colocava textos bíblicos que ligavam. O Saião tinha ido para Boston e passou a tarefa para um amigo que chama Vicente fazer. Mas a gente foi convidado para ir lá, tava muita gente, muito legal, tal. Então a gente tava lá comendo um negocinho, né, conversando, batendo papo assim numa roda, tinham vários teólogos. Na verdade, ninguém entendeu muito bem por que a gente foi chamado aqui, eu não sei, e o outro por quê, eu não sei também. Tentando entender. E todos batendo papo, esses teólogos de várias, era judeu, cristão, tinha de tudo né? Católicos, evangélicos, todo mundo. Aí, tá, tudo bem, não sei o que lá, mas o que a gente tá fazendo aí? Ninguém entendeu nada. Mas estamos lá batendo papo. Daqui a pouco, abre a pista. Uma pista de dança. E a gente ficou olhando, a gente ficou uns 5 minutos olhando assim, tentando meu Deus, o que está acontecendo? Né? Porque a gente tinha entendido assim, eles vão chamar a gente para, sei lá, uma banca, a gente vai trocar ideia. E nada, aí começou a gente começou a olhar a iluminação, a galera começou a ir pro lugar para dançar, aí um olhou pra cara do outro, então tá bom, boa noite, tchau, boa noite, tchau, pronto. Até ali, a gente ia ser luz. Sim. Dali pra frente, a gente já não ia mais. Foi um grande exemplo. Entendeu? Tá. Então, a gente resolveu ir embora. Foi todo mundo, todos esses caras que estavam no grupo, nós éramos mais ou menos uns 15, entendeu?
sentados assim no lugar, batendo papo um com o outro, trocando ideia e tal. Quando eu... Tuts, eu falei, eita, um olhou pra cara do outro assim, então valeu, Acabou. Foi muito bom, a gente se vê aí, tchau, bom tchau, tchau. exemplo, tá Foi aí, embora. ó. Tem um momento certo da gente fazer. Vá, aproveite, Conversa. entendeu? Converse, mostre Seja a luz de empático, Jesus. né? Empático, Muito bom. é. Mas chega um certo momento, você vai perceber que a coisa... Começou o tuts-tuts, sai melhor ir fora. embora. Pega a sua família, Michel? bora pra casa. Tuts-tuts. Tá Bom, parecendo já ali falando agora. em ir embora, antes da gente encerrar esse episódio especial de Natal, afinal de contas, quarta-feira, 25 de dezembro, como esse ano passou rápido, eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal para vocês. Amém. Feliz Natal pra você. Que Deus Obrigado. abençoe a família de cada um e principalmente de você, querido ouvinte, que está aí com a gente durante todo esse ano. Que esse momento de celebração do nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus, seja um tempo especial, um tempo de paz, um tempo de reconciliação, Amém. de perdão, né? Da gente Cura. ter o momento, né? A oportunidade de aproveitar essa chance aí de estar com quem a gente ama e de se aproximar, né? De estar próximo daquelas pessoas que por muito tempo ficaram afastadas por conta da amargura, da dor. Tempo, né? De perdoar. Então, um Feliz Natal para vocês também. E, pastor e Ricardo, deixem uma mensagem também. Natalina? Uma Valeu, mensagem Natalina! Valeu, Natalina! Bom, a minha mensagem é, se você comeu panetone demais, não, modera. Come um pedacinho de panetone, como diz o nutricionista, e um ovo mexido do lado, ok? Tô brincando. Depois faz a sua caminhada, mas nada de abuso. Seja sal, seja luz. Vai lá, seja empático, visita o parente. Se ele quiser saber de Jesus, fale de Jesus para ele. Sempre em moderação, seja sal e luz. E curta esse momento especial de celebração do nascimento do Salvador Jesus. Isso, acho que não perca a esperança. O nosso Salvador nasceu, né? Ele é o Emanuel. E muitas vezes a gente se sente sozinho na vida. Mas eu diria para você, Deus está conosco. E essa é a data que a gente comemora o Deus que está presente na nossa vida em todos os momentos da nossa história. Por isso, celebre, aproveite, curta com a sua família, seja bênção, seja luz em todos os lugares que você estiver. Eu devo no ano passado eu dei um chocotone, acho que um panetone pro Luan, ele gostou, né? Tô devendo mais um, viu? Pra mim também. Pra ele também, aqui é o garoto nota 10 aqui da Rádio Transmundial. Valeu, Michele, valeu, pastor João Paulo. Obrigada, gente. Feliz Natal! Tchau, Luan. Feliz Natal pra você. Jingle Bell, Jingle Feliz Natal Bell. para todos. Feliz Natal. Turma da Boa, né? Tchau, gente. Até quinta. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.